mesmo com um gramado muito ruim, o Grêmio teve uma produção ofensiva alta. O Grêmio perdeu muitas chances de gol, criou muitas chances de gol. E o curioso é que a gente olhava para o estado do gramado e a primeira ideia que vinha, isso é jogo para botar um centroavante na área e começar a cruzar a bola. E o Vasco tinha o centroavante, o Verrete, que teve uma chance no jogo só, num cruzamento que o Kahneman descuidou dele. E o Grêmio sem esse centroavante, usando muito a bola em velocidade pro Pavon e pro Soteldo, o Grêmio foi criando chances, né? O Vasco não pareceu preparado para esse tipo de jogo, para marcar o Grêmio. O Grêmio mesmo com um gramado ruim, essa jogada, por exemplo, é muito bonita, uma troca de passes do Cristaldo, Pavon e Soteldo, e o Cristaldo acaba tendo a chance. E no segundo tempo também tem uma outra troca de passes que eu acho que o Reinaldo participa também, e aí o Soteldo chuta perto do gol. A coisa o Grêmio conseguia chegar trocando passe, olha só, tabela, bola no chão, mesmo com um gramado horroroso, né? E então, assim, o Grêmio conseguiu produzir, conseguiu criar chances, mesmo com jogadores que não eram talhados para esse tipo de campo, né? A coisa curiosa desse jogo é que o Soteldo, Vaguinho, essa jogada é muito bonita. Ele procura o espaço que dá para jogar mais, entendeu? É muito curioso. É muito curioso mesmo. Mas é muito estranho, né? Parece, assim, um futebarro, né? Não consegui entender o que aconteceu. Tava Tava chovendo muito lá em Santa Catarina, em Chapecó especificamente, mas as condições ali... Não, e o gramado, ele é muito bom. Sim, o gramado é bom. O gramado da Arena Condá é muito bom, só que choveu demais. A drenagem falhou também. Talvez a drenagem não seja tão boa. Não, acho que não, a drenagem é boa. Mas enfim, diz que choveu muito. O Grêmio mostrou algo assim que talvez o Inter tenha começado a mostrar, a dar sinais, né? O Grêmio mostrou força. O Grêmio mostrou força física para aguentar. Depois de um jogo difícil que foi no meio de semana contra o Corinthians, o Grêmio mostrou muita força. O Vasco não teve problema de enchente. O Grêmio teve. E o Grêmio respondeu fisicamente muito melhor que o Vasco a esse tipo de duelo. Então o Grêmio vence os jogos. O Grêmio melhorou muito depois do segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Isso, desde então. Alguma coisa aconteceu no intervalo do jogo lá em São Paulo, que o Grêmio perde o jogo, mas o Grêmio apresenta uma melhora. Tá certo que não enfrentou nenhum grande adversário, né? Ganhou do Vitória, empatou com o Corinthians e agora ganhou do Vasco. Mas está fazendo resultado no Campeonato Brasileiro, 7 pontos em 9, para quem está na degola e está vendo a coisa funilar aí embaixo, não é ruim. Mas sabe o que tem em comum em todos esses jogos? O Grêmio jogou bem, e aí tem mais o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio abriu 2-0, o jogo sem centroavante. Porque contra o São Paulo, no primeiro tempo, joga o Galdino. Quando ele faz esse time que ele coloca o Cristaldo de falso 9, ou até quando jogou o Natan Pescador, mas ele tira a referência, e esse cara começa a desarrumar a defesa para Pavon, para o Soteldo ocuparem espaços, o Grêmio melhora. É curioso que agora estão chegando 2 centroavantes, aí vai ter que voltar a jogar com centroavante. Mas a melhora do Grêmio coincide com esse time com um falso 9. Eu concordo plenamente contigo e acho que essa é uma das situações que nós temos muito que discutir. O Grêmio mudou muito a partir dessa mudança tática. Arezo, cadê o Arezo? Ontem ele demorou um pouquinho para entrar, o Renato optou por colocar o centroavante um pouquinho mais tarde, apenas aos 35 do segundo tempo, e justificou que ele ainda está um pouco sem ritmo, né? Será que ele ainda não está pronto para ser titular, então, CCD? Eu acho que ele é uma opção, e ele entrou bem ontem, tá? Ele entrou bem de novo. Dá um passe, uma jogada que ele resolve muito rápido para a esquerda, né? Uma virada de jogo com o pé esquerdo. Ontem, quem gosta de futebol, muitas vezes vê um jogador assim com algumas passagens, ele tem poucos minutos, né? Ele é um jogador que a gente costuma dizer que tem ferramentas. Ele tem jeito de centroavante, ele é jovem ainda e vai agregar, não tenho dúvida. Só que quando um time está ganhando, não é essa história, tem que entrar. Não, o time está ganhando, o time melhorou. O time do Grêmio, a partir do momento em que troca o esquema, o time do Grêmio vem fazendo bons jogos, bons movimentos e está ganhando. Ontem ganhou mais uma vez. Agora, acredito eu que o Renato, a gente falava da mudança do esquema do Grêmio sem o 9, né, Catedrático? Sim. Eu acho que o Grêmio segue com 3 zagueiros também, tá? Por ontem, sim. Eu acho que segue com 3 zagueiros também. Eu acho que o Rodrigo Eli melhorou com 3 zagueiros, o Kahneman melhorou com 3 zagueiros, e o Gemerson jogando de líbero, jogando no meio dos 3 zagueiros também. Eu não sei se ele vai mexer, e eu não sei nem se deveria. Agora, que o Arezo vai agregar, eu não tenho nenhuma dúvida. Ontem, diferente, contra o Corinthians jogou muito pouco tempo, assim, era um jogo muito diferente. Agora, ontem entrou bem, assim como entrou bem no jogo contra o Vitória.
Eu acho que vai agregar muito, mas eu não vejo o Renato mudando o esquema agora e nem vejo necessidade, sabe? Eu acho que agora o time de quarta-feira é o time de ontem, né? Não sei se foi Denilson que tá fora, mas o que jogaram Pavon, Soteldo e Cristaldo, tem, não vai tem mexer um jogador três. que até agora não foi explicado, aquela história do Carbajo, que ele não teria ido pela logística, que até nem fez falta, porque o jogo não era para o meio Renato campista. explicou que eles consideraram que não valia a pena ele pegar 6, 7 horas de carro e ir para lá. Exatamente. Mas, agora assim, o Carbajo, imagino eu, que vai jogar, né? Como assim? O que houve com o Carbajo? O Carbajo estava, ele tinha sido suspenso, tá? No jogo contra o Corinthians, ele estava suspenso. Isso. Ele voltou para Porto Alegre depois do amarelo para treinar aqui, porque ele não jogaria em São Paulo. Tá. O Grêmio saiu de São Paulo Foi direto. e foi direto para Chapecó. Aí o Grêmio não levou o Carbajo para Chapecó. Ah, esse jogador provavelmente tem alguma deficiência física que ele foi preparado aqui. Se ele tiver 100%, ele ia. E aí, Não, o argumento mas do a Renato é que notícia, foi a logística. a reportagem... O argumento do Grêmio, Deixa eu Renato aproveitar, porque esse é um usou dos na nossos coletiva. temas por aqui. A gente já pode A gente tá emendar. adiantando muitos Restam temas. segundos finais por aqui, mas depois a gente abre um fio e segue nesse assunto. O Grêmio está com uma logística problemática, CCD? É um horror. Não é o Grêmio com a logística, né? O Grêmio ontem, Kelly, fez o 11º jogo como mandante fora da arena do Grêmio. 11º jogo. O Grêmio esteve em 4 estádios. O Grêmio esteve na Arena Condá ontem, o Grêmio esteve no Centenário algumas vezes, o Grêmio esteve no Couto Pereira e o Grêmio também esteve lá em Cariacica, que foi o grande erro do Grêmio naquele episódio contra o Botafogo. Os outros foram dentro do possível. O Grêmio vai jogar no Couto Pereira de novo, né? O Grêmio joga contra o Corinthians, não saiu ainda. Mas o Renato falou que vai ser Couto Pereira, até porque o Grêmio vai jogar em Curitiba que depois. Então, o Grêmio volta ao Couto Pereira e para o enfrentamento que eu considero muito complicado, jogar em Curitiba contra um time que tem muita torcida em Curitiba, que é o Corinthians. É mais perto São Paulo de Curitiba do que Porto Alegre de Curitiba. Então, imagina só, vamos jogar contra o Corinthians dentro do Couto Pereira. Deve ter muita gente e muitos corintianos, imagino eu. Então, imagina o tamanho do problema. Por outro lado, o Josimar Farina, da Rádio Gaúcha, já deu... ele que tem feito todo o acompanhamento do processo. Nós estamos entrando no mês de agosto agora. E a tendência, Vaguinha, é que o Grêmio consiga jogar no dia 17 de agosto na Arena. E aí muda todo o cenário. Só que é o grande sentimento do gremista, a gente precisa estar vivo lá, né? A gente precisa estar vivo, porque agora, Vaguinha, tu pensa, o Grêmio joga contra o Corinthians, ainda fora. Contra o Fluminense, também, porque no dia 14 o Grêmio também joga Curitiba. Então, o mês de agosto pode ser definitivo para o Grêmio em matéria de Copas, né? Só vai ter o Brasileirão para jogar. Só teria o Brasileirão, que é a relação que o Inter tem hoje. O Inter ainda conseguiu usar o Beira-Rio, né, para as 2 decisões. O Grêmio nem isso vai conseguir. Munari, eu falei ontem, acharam que eu estava brincando, eu falei hoje aqui também. O foco do Grêmio, na minha visão, tem que ser fugir do rebaixamento. O Grêmio não tem que olhar como prioridade para Copas. É a minha opinião. Ah, mas o Grêmio saiu da zona de rebaixamento, Vaguinha. Agora vamos focar na Copa para ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Copa Libertadores da América. O Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil e não vai ganhar a Copa Libertadores. E se focar nessas competições, tem grande chance de desfocar do Campeonato Brasileiro e brigar até o fim para não cair. Aliás, é isso que eu quero. O Renato já avisou que vai preservar os titulares contra o Atlético Paranaense, que é o jogo entre os confrontos com o Corinthians. Então, sábado contra o Atlético na Arena da Baixada, não é time titular. Mas o Atlético também tem Copa do Brasil, né? Então talvez o Atlético não seja não esteja em campo com o time titular, mas o Renato já adiantou. O Grêmio não vai ter titulares, até também pelo gramado sintético e porque tem o confronto com o Corinthians. Eu sou o vice de futebol direto. O meu time titular vai jogar contra o Atlético Paranaense. Precisamos sair dessa situação. Quer mandar o áudio igual o presidente do Cruzeiro lá? Tu viu que funcionou? Tocaram 3 no Botafogo. Isso que é Tá dirigente. aí a dica, ó. Isso que é dirigente, rapaz. Respeita como é que é o nome dele lá, o Marco, como é que é o nome do presidente do Atlético, do Cruzeiro? Esqueci o nome dele. Não é? Foi muito bem, foi muito bem. Pedro Lourenço. Isso, é o Esse Pedro aí, Lourenço. Foi esse muito aí. bem, parabéns. Escalou o time. Tem que Muito bem. ter rédea curta com o treinador.